Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Hoje, segunda-feira, vamos dar prosseguimento à nossa lição. A lição desta semana está falando sobre Jesus Cristo como o pão que desceu do céu, né? Jesus, o pão de Deus. Ontem, no domingo, nós estudamos que Jesus Cristo começa a explicar, fazer uma ligação entre a multiplicação do pão que ele fez e agora quer trazer o raciocínio do povo, né? Conduzir o espírito do povo a uma compreensão espiritual de todo o ocorrido, daquele pão material que eles experimentaram, né? E ele disse que eles deveriam trabalhar não por aquela comida que perecia, mas por uma comida que devia permanecer neles para a vida eterna, né? E somente ele, o Filho do Homem, poderia dar, né? Porque esse Filho do Homem recebeu do Pai a sua aprovação, o selo de Deus, né? Todas as condições para poder dar a eles o verdadeiro pão, a verdadeira comida, que era uma compreensão que vinha da palavra de Deus, né? E aqui na terceira pergunta, tem aqui mais um questionamento interessante para a gente dar prosseguimento a esse ensinamento profundo que Jesus Cristo está tentando passar para aquela multidão inteira, que só como plataforma para ele poder dar esse ensinamento, ele fez, né? Foi feito aquele milagre potentosíssimo, né? 5 pães para 5.000 homens. Pois bem, então a multidão perguntou que obra ela, a multidão, deveria fazer para ter essa comida que nutria para a vida eterna, da qual Cristo tem acabado de falar. Qual foi a resposta de Jesus a essa multidão que queria saber o que deveria fazer para adquirir esse pão que permanecia neles por toda a vida e nunca mais eles iam sentir fome? No verso 29, João 6, 29, Jesus diz assim, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Aqui está o que eles deveriam fazer. No verso 28, no verso anterior, a multidão pergunta, talvez a multidão estivesse perguntando, que obra nós devemos fazer para adquirir esse pão que permanece em nós para sempre? Que obra? Talvez eles pensassem assim. Ele vai dizer assim, cada um de vocês vão lá e ajuntem 100 denários e venham e me paguem, que eu, se fosse a liderança religiosa de hoje, né? Que vendem tudo, vendem milagre, né? Venham hoje que o pastor tal vai fazer uma oração, vai ter a missa da cura, o culto da libertação, o culto da cura, venha para cá, tal, né? E aí o povo pensa que é de graça, quando chega lá ele diz, olha, venda a casa, traga isso, quem tem 10.000, quem tem 5.000, quem tem 3.000, 2.000, 1.500, 10 reais, aí ele vai, né, fazendo um peneiramento, arranca tudo que as pessoas têm ali, foram induzidas, né, foram preparadas a mente para dar ali. Então, na verdade, o povo foi lá, não foi para receber uma cura, foi lá para comprar uma cura, né? E aquele povo, que o povo sofrido, acostumado, sabe que nada vem de graça, lá no íntimo ele sabe que nada é de graça, né? Isso relacionado aos homens, de Deus é diferente. Nada que vem da parte do homem, nada deste mundo é de graça, tem que pagar e pagar caro, né? Isso está no íntimo, está na mente, no subconsciente das pessoas. Então as coitadas, quando chegam num culto desse, elas já sabem que nada é de graça, aí metem a mão no bolso e são exploradas e dão tudo que tem, porque alguém com habilidade, usando PNL, neurolinguística, né, programação neurolinguística, e aí as pessoas dão tudo o que tem e o que não tem, né? Pois bem, aquela multidão parece que estava indo nessa mesma direção. No verso 28, o verso anterior, eles perguntam o que é que eles deveriam fazer para comprar, para ter acesso a esse pão da qual Jesus Cristo havia falado. O que é que eles tinham que fazer? Olha só. Cristo poderia ter dito, olha, vocês tragam, cada um traga 200 denários, cada um, olha,
Se você nunca mais precisasse comprar um pão, se Jesus comprasse, se Jesus pedisse deles, cada um, 1.000 denários, ainda era pouco. Não era? Ainda era pouco se Jesus estivesse em busca de dinheiro. Se a obra de Deus tivesse a ver com a arrecadação de dinheiro. Ou se Jesus dissesse, não, vocês não vão trazer dinheiro, mas aí vocês vão trabalhar para mim durante 10 anos, vão plantar e colher para mim, serão meus escravos. Jesus teria o maior exército da terra, de gente trabalhando para ele, ele seria o empresário mais rico, aquele povo todinho trabalhando para ele, né? Pois bem, a resposta de Jesus Cristo talvez fosse decepcionante para ele, né? E é para muitos crentes que querem comprar o reino de Deus com dinheiro. E aí Cristo diz com toda a força, olha só, que coisa linda, esta obra, a obra de Deus não se compra por dinheiro, vocês não conseguem comprar. Sabe qual é o pagamento? Vocês crerem em mim, crerem naquele que Deus enviou. Crê em mim, eu sou enviado de Deus, vocês precisam crer em mim, crer. E para crer, vocês não precisam investir dinheiro para crer, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouçam o que eu estou dizendo e acreditem no que eu estou dizendo, que isso vai gerar fé em vocês. Se vocês crerem em mim, vocês já começam a se alimentar desse pão. Porque o pão, o alimento espiritual, o pão eterno, não é aquele que entra pela boca e vai direto para o estômago e depois vocês evacuam. Não. O alimento que dura para a vida eterna é aquele que entra pelo ouvido. Vai lá para a mente, a razão processa. E o Espírito de Deus faz com que aquilo que eu compreendi testifique com o meu Espírito. Quando o meu Espírito testifica com o Espírito de Deus, que eu compreendo a revelação, que eu compreendo a vontade de Deus, e sei que aquilo é bom para mim, é bom para Deus, é bom para o universo, é bom para a verdade, é o correto a ser feito, é o melhor para tudo, para todos. Quando eu creio nisso, aí acontece o verdadeiro milagre, o maior de todos os milagres. Então, esta comida espiritual vai permanecer em mim para o resto da vida. Nunca mais Satanás vai me enganar. Nunca mais a mentira, o engano. Aqueles que vêm como falsos profetas. Aqueles que vêm dizendo eu sou o Cristo para enganar muitos. Nem esses conseguem enganar depois que a gente crer em Cristo e a sua palavra verdadeira, o seu pão verdadeiro, torna o nosso alimento. E aí, realmente é essa grandeza aí, né? A mente do homem foi nutrida por toda a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O verdadeiro pão, né? O que é a verdade? Lá em João, o próprio Senhor Jesus Cristo diz, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, não é? Acho que é João 17, verso 17, se não me falha a memória. Ele orando ao Pai, diz, meu Pai, santifica os meus discípulos, santifica os meus servos na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Aí é o pão. O pão é a verdade. É o conhecimento da verdade sobre Deus, o conhecimento da verdade sobre Jesus Cristo. E o conhecimento de Deus, Jesus Cristo, vai fazer com que nós conheçamos tudo sobre a religião, tudo sobre o homem, tudo sobre esse mundo de engano, toda a estratégia do diabo para catequizar este mundo, né, para a cobiça que há neste mundo que predomina no homem, né? O homem já nasce cobiçoso, ele cobiça tudo, ele cobiça o dinheiro, o poder, a fama, a influência, tudo, né? Pois bem, e esta verdade vem nos libertar de tudo isso. Esse é o alimento que vai nos nutrir, nos fortalecer para a gente vencer essa força do mundo, que é forte, né? Para a gente vencer essa força do mundo, somente bem nutrido com a palavra da verdade. Vamos continuar, meus amados, vamos agora aqui para a quarta pergunta. A quarta pergunta nos traz aqui um questionamento para que a gente complemente, né, uma compreensão muito importante da resposta que Jesus Cristo dá àquela multidão que queria comprar, de alguma forma, né, adquirir com seus próprios esforços, com a força humana, com o poder humano, né,
o pão que poderia permanecer neles para a vida eterna. E na quarta pergunta nós temos o seguinte questionamento. Depois de ensinar que o pão material nada podia nutrir o espírito, né, para a vida eterna, e Jesus se apresentar como o pão vivo, o verdadeiro pão que desceu do céu, que pediu Jesus àquela multidão nécia, aquela multidão cega espiritualmente? O que foi que Cristo pediu? João 6, versículo 33 e 34 diz assim, Cristo diz assim, pois o pão de Deus, que coisa linda, não? Olha, o pão de Deus. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida aos homens. O pão de Deus é aquele que desceu do céu para promover, para trazer, para dar a vida aos homens. Então eles disseram, da multidão, né? Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus está falando de um pão que desceu do céu para trazer vida a eles. Aí eles, a multidão, diz assim, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles entenderam, já estavam entendendo, que o pão era aquele que Jesus Cristo multiplicou. E agora eles queriam sempre. Ou seja, multiplique mais, como o Senhor fez naquele dia à tarde. Multiplique mais, porque a gente quer sempre desse pão, para que a gente nunca morra, que a gente não adoeça, permaneça aqui neste planeta eternamente. Eles não entenderam que Jesus Cristo não estava falando do pão físico, do pão feito da farinha do trigo, da cevada, da farinha da cevada. Não, eles não entenderam isso. Jesus não estava falando daquilo, estava falando de outro pão. O pão espiritual da palavra, que é a compreensão. Essa compreensão que traz ao homem discernimento, sabedoria, entendimento espiritual das coisas. Não tem libertação maior do que essa. O homem que é livre, que tem esse discernimento, esse conhecimento, ele pode estar numa prisão de segurança máxima, numa celazinha 2x2, com uma cama de cimento frio e um buraco no chão como vaso sanitário, e mais nada, não tem nem um lençol para se cobrir. Ele se sente livre. Ele é livre porque a liberdade não é um estado de coisa. A verdadeira liberdade é um sentimento que a gente tem na mente. Esse é um poder tão incrível, isso é algo tão poderoso, que a maioria dos homens deste planeta entende isso como uma utopia, como um mito, como algo inalcançável pelo ser humano. E Cristo insiste nisso. Este alimento vai fazer isso com vocês. O pão de Deus é aquele que desceu do céu para trazer vida, verdadeira vida, uma vida de abundância. E quando ele fala vida plena, abundante, ele está falando no sentido amplo da vida eterna, né? Que é após esta vida temporal, que é após o problema do pecado neste mundo for resolvido. Esse é o sentido amplo da compreensão. Cristo sempre está falando no sentido mais alto, mais profundo, lá. Mas também, quando ele fala ter uma vida plena e abundante, ele fala também aqui. Mesmo você vivendo neste planeta, como um servo de Deus, como Moisés, como Davi, como Abraão, Isaac, Jacó, José, Daniel, Elias, Isaías, tantos homens poderosos da Bíblia que viveram aqui por um tempo, morreram, foram sepultados e estão aguardando a ressurreição que foi prometida a eles. E a nós também, obviamente. Então, perceba bem que o Senhor, quando fala em vida abundante, no sentido melhor, mais bonito, amplo, perfeito, é a vida eterna. Após o problema do pecado ser resolvido, Satanás ser resolvido, ter o destino dele, o julgamento dele, né? For posto um fim em toda a maldade, a morte, o pecado, etc. Mas ele também está falando de uma vida abundante aqui neste planeta.
Uma vida abundante, ele está referindo-se a uma vida vivendo numa mansão, né? Um homem muito rico, que não lhe falta nada, que tenha saúde, nunca tem uma doença na vida, nunca tem uma tristeza, nunca recebeu a notícia que um pai, uma mãe morreu, que um tio, um amigo, um filho, ou qualquer pessoa. É isso que ele está falando de vida abundante? Não, isso é a vida abundante segundo a compreensão dos homens. Vida plena e abundante para Cristo, durante a vida de pecado aqui neste planeta, é um homem que é liberto plenamente no espírito, que tem certeza, que não teme a morte. Ele olha na cara da morte e sorri dela. É aquele que não tem medo da morte, porque ele sabe que ali é apenas um descanso, é apenas um prêmio para o santo. Se é uma coisa ruim para o ímpio, para o santo não. Ele não tem medo da morte. O homem santo, ele não tem medo da morte. Isso é viver plenamente, sem medo. Existe uma vida plena com medo? Com dúvida? Com temor? Não é vida? Não é vida plena? Isso é uma sobrevida. Uma vida de escravidão, de servidão. Ora, quando Cristo abre a boca e fala que para aquele povo lá, olha, o pão de Deus sou eu, que vim lá do céu. E eu vim para dar vida ao mundo. E a vida que eu vim dar a vocês, não é vocês trazer um pão de trigo que é um suplemento, que vai fazer vocês aumentar a vida de vocês de 80 para 100 anos. Não tem nada a ver com isso não. Se fosse assim, servos não teriam morrido jovens, servos não teriam sido executados jovens, como alguns discípulos de Cristo. Foram executados jovens, com menos de 50 anos de idade. E jamais teria permitido isso. Então não está falando de vida plena e abundante para esta vida, no sentido do homem ter dinheiro, né? Ter poder, ter uma vida saudável, né? Aparentemente saudável, seu de juventude, gozar de todos os prazeres da carne. Não, isso não é vida, não. O nome disso é escravidão, é dependência, porque isso não traz felicidade. Se trouxesse felicidade, os homens mais ricos do mundo nunca morreriam com 80, com 70 e poucos anos de idade. Os homens mais ricos do mundo passariam os 120 anos de idade. Não é verdade? Ó, meus amados, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos traga sempre essa compreensão espiritual da sua palavra. Para que nós entendamos que neste mundo não há nada mais precioso do que a fé. Nada mais importante e necessário do que este pão que Cristo está falando. Que só Ele pode dar. Que Ele é chamado de o próprio pão. Que nós então experimentemos deste pão. Experimentemos e sintamos a energia, o poder desta palavra, né, em nosso ser, em nossa mente, nos libertando, nos trazendo saúde espiritual.